Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Está no ar mais um Serviço Público no RCP, hoje com o Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Hoje, Dr. Francisco Santos Coelho, para falar de dicas para um verão mais saudável. Bem-vindo para a edição. Em primeiro lugar, falamos, claro, da importância da proteção solar. A exposição solar excessiva pode causar queimaduras, envelhecimento precoce da pele e aumentar o risco de cancro da pele. Assim sendo, algumas dicas importantes neste âmbito são as seguintes. Use protetor solar com pelo menos um fator de proteção solar 30, mas idealmente superior. Reaplique a proteção solar a cada 2 horas e sempre depois de mergulhar ou nadar. Evite a exposição solar entre as 11 horas da manhã e as 16, sobretudo se sem proteção. E por fim, use chapéu, óculos de sol e roupas leves. Estes cuidados devem ser principalmente reforçados nas crianças. Um segundo aspecto importante a ter em conta, particularmente na altura do verão e com estas tão elevadas temperaturas, relaciona-se com a hidratação. Manter-se hidratado é essencial durante os meses quentes para prevenir a desidratação e a insolação. Por isso, em relação a este aspecto, vamos também a 4 dicas. A primeira é que deve beber pelo menos 2 litros de água por dia nesta altura do verão. Obviamente que esta questão deve ser devidamente ajustada às suas patologias ou contraindicações para beber água a mais e por isso deve sempre falar com o seu médico assistente. Depois, uma outra dica importante é aumentar a ingestão de líquidos durante a prática de atividades ou exercícios físicos, porque são práticas que aumentam a desidratação e é importante repor os líquidos perdidos. Uma outra dica importante, e às vezes mais difícil, é evitar bebidas alcoólicas e bebidas com muita cafeína. Por fim, saiba que o consumo de frutas e vegetais ricos em água contribui também para aumentar a hidratação e sem ter obrigatoriamente que estar a beber diretamente. Uma nota final, lembre-se, tal como já falamos aqui, que quando temos sede, o nosso organismo já está com água a menos. A ideia é evitar chegar a essa sensação. O terceiro aspecto de que falamos no programa de hoje, no âmbito destes cuidados sazonais a ter em conta no verão, é a prevenção dos golpes de calor. Um golpe de calor, no fundo, é uma condição grave que ocorre quando o corpo não consegue regular sozinho a sua temperatura e, por isso, devemos ter em conta alguns cuidados especiais. Em primeiro lugar, manter-se em locais frescos e ventilados sempre que possível. Depois, e mais uma vez, utilizar roupas leves, largas e de cores claras, porque diminuem o risco de aumento da temperatura corporal. Para além disso, deve, no momento de tomar banho, optar por banhos ou duches de água tépida e não muito quente. Para além disso, deve estar atento ou atenta a sinais como tonturas e náuseas e se sentir efetivamente mal quando eles começarem a surgir, deve procurar ajuda médica, por exemplo, através da linha SNS 24. E deve estar a perguntar-se, então e neste programa de cuidados no verão não vamos falar de alimentação, Francisco? Claro, não podemos passar ao lado, até porque uma alimentação adequada durante o verão, mas na verdade durante qualquer outra época sazonal, ajuda a manter o corpo devidamente hidratado e a nossa energia equilibrada. Assim sendo, vamos a mais 4 dicas, desta vez neste âmbito. A primeira é, prefira refeições leves e mais frequentes ao longo do dia, portanto comer mais vezes, mas menos de cada vez e refeições leves. Depois, deve também aqui optar
optar pela sazonalidade e consumir frutas e legumes que sejam desta época. A terceira dica é evitar alimentos muito gordurosos, porque vão ser de mais difícil digestão e vão causar mais desconforto. Por fim, mantenha os alimentos adequadamente refrigerados, de forma a evitar complicações associadas à alimentação. Muito frequentes também, sobretudo nesta altura do verão, são as picadas de insetos. De facto, por esta altura do ano, aumenta o risco de picadas de insetos que podem causar reações alérgicas ou mesmo transmitir doenças. E é muito frequente em consulta vermos pessoas que aparecem porque foram picadas por insetos e estão a fazer reações inflamatórias significativas. Assim sendo, algumas dicas a ter em conta. Deve usar repelente de insetos nas áreas expostas, sobretudo se circular em locais em que o risco de picada é maior. Depois, deve evitar perfumes fortes que possam atrair insetos. Uma terceira dica é usar roupas que cubram os braços e as pernas ao ar livre, roupas leves e frescas, mas que possam ajudar, por terem uma maior cobertura, a diminuir o risco de picada. E por fim, se for caso disso, sobretudo em determinados locais, países ou mesmo em determinadas condições específicas, pode instalar redes mosquiteiras nas janelas, evitando assim a entrada de insetos para dentro dos locais de casa. O último aspecto relacionado com os cuidados sazonais no verão, para o qual quero chamar a sua atenção, curiosamente cursa com um tema do qual já aqui falamos num outro programa no verão passado, os cuidados com os olhos. No verão aumenta a exposição à radiação ultravioleta, o que pode causar danos aos nossos olhos, como cataratas e degeneração macular. Se lembra, no ano passado acabamos mesmo por falar aqui dos cuidados a ter em conta para quem usa lentes de contacto. Recorda-se? Pois bem, então, relativamente aos olhos, alguns cuidados que deve ter nesta altura são os seguintes: utilizar sempre que possível óculos de sol com proteção ultravioleta. Deve também, e esta é uma segunda dica importante, evitar olhar diretamente para o sol para diminuir o risco de lesão ocular. Para além disso, é importante que use chapéu de abas largas para uma proteção adicional, particular atenção aos idosos e às crianças ou para indivíduos com peles mais claras e que possam ter um maior risco de queimadura. Por fim, mantenha os olhos devidamente hidratados com colírios ou gotas apropriados e para isso pode pedir aconselhamento médico ou então na sua farmácia habitual. E pronto, com estes conjuntos de 4 dicas para vários temas diferentes, todos eles importantes a ter em conta nesta altura do verão, fica encerrado mais um serviço público de Medicina Geral e Familiar que espero que tenha sido efetivamente útil para que lide melhor com estas altas temperaturas, aproveite mais o verão e, se for caso disso, as suas férias. Todas estas dicas vão estar compiladas no Instagram de Boa Saúde, que o ou a convido a seguir. Encontramos-nos por lá para estas e mais dicas e aqui na Rádio Clube de Penafiel voltamos a conversar daqui a 15 dias. Até lá, espero que se mantenha sempre, precisamente, de boa saúde. Ficamos então com dicas para um verão mais saudável. Agradeço ao Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Volta à antena do RCP de hoje a 15 dias para mais uma edição. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.